É interessante primeiro pontuar que Maria, pelo que a arqueologia e a história e os costumes do Oriente Médio, especificamente do povo judeu, Maria, quando ela entra na história através dos evangelhos, especula-se que ela tinha entre 12 e 13 anos de idade, dada a proximidade ao seu matrimônio. Então, algumas informações que é importante deixar aqui para vocês é que, por exemplo, nos costumes do Oriente Médio, a mulher ela deitava-se com o marido e ela engravidava após a primeira menstruação, que, por cálculos históricos, baseado no que a medicina também dá de subsídio, acontecia entre 12 e 13 anos de idade. Então não é nenhum absurdo e é uma grande classe de bons teólogos e historiadores que defendem a hipótese de que Maria tinha entre 12 e 13 anos de idade quando deu à luz a Jesus. Ao deitar-se com o marido, e perder a virgindade, nesse ato e engravidar nas núpcias, era considerada a consumação ideal do matrimônio. Então, para um matrimônio considerado saudável e ideal, a mulher, após a primeira menstruação, estava apta para se casar, deitar com o marido, perder a virgindade e, nesse primeiro ato sexual, já engravidar. Até porque era um costume, me arrisco a dizer que é um costume ainda do povo judaico e dos povos do Oriente Médio, que já no primeiro contato, na primeira relação sexual, saber se a mulher ela era estéril ou não, de acordo com a capacidade dela de gerar filhos. Tá? Isso tanto para a mulher quanto para o homem saber se tinha desposado uma mulher que tinha a bênção da maternidade. Então era absolutamente normal e aceitável pelos costumes de que a mulher, após o primeiro contato sexual nas núpcias, já engravidasse do marido. Até porque, biblicamente falando, com o que nós temos de relato no Antigo Testamento, o homem, ele lançar o seu sêmen fora do corpo da mulher para não gerar filhos, Deus reprovava essa atitude de acordo com os costumes e as tradições também do povo do Oriente Médio, entre eles os judeus. O Evangelho de Mateus vai ter um relato que diz que José e Maria, eles eram casados, mas ainda não moravam juntos, tá? Para os judeus não era necessário entrar em detalhes porque eles conheciam da própria cultura. Tá? Então, como Mateus ele escreve o Evangelho destinado para que judeus lessem o Evangelho, muitos detalhes não eram necessários de serem explicados e detalhados, porque você está escrevendo para alguém que conhece daquilo a qual você está escrevendo. Diferentemente do que acontece, por exemplo, em Lucas, quando ele dá mais detalhes sobre o porquê essa consideração de casamento, mesmo que separados, porque o evangelho dele era destinado a gentios, a gregos. Então, essa afirmação poderia soar confusa de acordo com os costumes e a tradição do povo destinatário. Tá? Então, como é que funcionava essa questão? A partir do momento que o homem ele desposa uma mulher e paga o dote e assume um compromisso com o pai dela, eles já são considerados casados, porque já é considerado um compromisso de matrimônio, ainda que é necessário que o noivo então volte, depois de ter preparado a casa para morar com a noiva, a busque na casa do seu pai e leve para morar com ele. E aí finalmente eles consumarem, através das núpcias, o ato sexual e passarem a ser uma só carne. Para o costume judaico, a partir do momento do desposamento e o pagamento do dote, já era considerado um casamento, porque era um compromisso que não poderia ser rompido. É importante frisar esse costume para que não soe confuso e gere margem para alguém entender de que a Bíblia é contraditória. Um texto muito interessante está em Deuteronômio, capítulo 20, verso de número 7, que diz assim: E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se à sua casa para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Então veja que é o homem que já desposou alguma mulher e ainda não a recebeu, ou seja, ainda não contraiu o matrimônio através do ato sexual da núpcia, ele precisa ir e consumar, porque se ele morrer e outro homem vir e consumar no lugar, aquela mulher passa a ser desse outro homem que contraiu a núpcia com aquela mulher no ato sexual. Então veja que isso já é um costume veterotestamentário, isso não é uma novidade nos evangelhos quando essa informação vem à discussão dos leitores. Sobre o dote, que é o que firmava esse vínculo, nós temos uma série de informações bastante interessantes. O dote nada mais era do que o quê? Uma penhora.
uma indenização, né, um preço pago ao pai da noiva, como uma espécie mesmo de indenização, né, para que o noivo pudesse retirar a filha, que era tida como um bem muito precioso e estimado para o pai, da casa dele. Tá? Então o dote ele era uma penhora paga como uma espécie de indenização para você tirar algo de valioso que pertencia ao pai, que no caso era sua filha. Você vai ter esse exemplo, por exemplo, com a dracma perdida, a parábola da dracma perdida. Você, se buscar imagens na internet, você vai ver mulheres, né, beduínas, que elas têm várias moedas presas ao lenço na sua cabeça. Isso são as dracmas, são as penhoras, o pagamento do dote. O noivo, quando vai desposar a sua noiva e vai tirar ela da casa do seu pai para eles morarem finalmente juntos, essa dracma, esse dote pago, era a garantia de que ele poderia retirar ela, porque ele cumpriu a parte dele do combinado. Então, na parábola da dracma perdida, quando a moça perde a dracma e revira toda a casa para encontrar, qual é a preocupação dela em poder achar aquela dracma? Se o noivo volta e vê a noiva sem o dote que foi pago, ele ia entender como se ela tivesse rompido o vínculo de ser esposa dele, ou tivesse usado a penhora, a indenização, para outra finalidade, invalidando o casamento. Então a noiva perdia o direito, né, de poder se casar. Aquilo seria uma afronta, uma falta de respeito, um descumprimento de uma palavra, de um acordo, que é algo muito sério no Oriente Médio, para com aquele noivo que pagou a indenização. Ele deveria ser restituído, né, pelo pai da noiva, e aquela noiva cairia em desgraça, porque através dela foi desfeito um acordo e isso trouxe desonra na palavra para o pai da noiva e envergonhou a família do noivo. Então era muito séria a questão do dote ou da penhora, por isso a preocupação da noiva em encontrar a dracma perdida, porque se o noivo voltasse não poderia reivindicá-la. O interessante é que entre o pagamento do dote e o casamento, o intervalo teria que ser aí de 12 meses no máximo, né, o período de um ano do nosso calendário. O acordo só podia ser desfeito se o noivo emitisse um documento de repúdio, porém tinha que ter uma justificativa coerente, né? Por exemplo, a questão da perca da dracma, ele podia alegar, eu vim, paguei o dote, a indenização, e quando eu retornei, eles não tinham mais o dote. Eles não usaram ela como a garantia de que eu poderia desposar ela. Então isso poderia ser uma justificativa aceita para que ele repudiasse aquela moça e desposasse outra. Tá? Então, nesse período de 12 meses, de um ano, o noivo ele poderia voltar para desposar a sua noiva se algo não estivesse de acordo com aquilo que foi combinado. Então ele poderia emitir um documento de repúdio que seria avaliado. Se a justificativa fosse coerente, o casamento poderia ser invalidado. Então era montada uma tenda, né? Após o casamento, né? Toda a celebração, montava-se uma tenda para que os noivos tivessem a primeira relação após o casamento, né? As núpcias, pudessem então contrair o matrimônio e de fato passarem a ser um só. Qualquer relação sexual da parte de qualquer um dos dois entre esse período de 12 meses antes da consumação do casamento, né, pelas partes, é um período considerado gravíssimo, é um pecado considerado gravíssimo, né? Ele com certeza invalidaria o acordo, além de ser passível de um apedrejamento por ato de adultério. E aí é interessante que quando Maria ela recebe, né, o anjo e ele lhe anuncia as boas novas e anuncia, né, da gravidez do Filho de Deus divinamente, a suspeita da gravidez de Maria, para ela aparecer grávida, né, sendo que ela estava no período de aguardar José vir desposá-la, né, essa suspeita de gravidez dela era uma iminência de um apedrejamento aonde quer que ela fosse. Então o fato dela ter aparecido grávida nesse período de sem contato nenhum com o noivo, ele era passível de apedrejamento, porque um primeiro julgamento diria que, contra todas as evidências, isso só poderia ser considerado um adultério da parte dela, que não esperou o noivo e teve relação com algum outro homem nesse período. Agora, o porquê que ela não foi apedrejada nesse momento em que ela aparece grávida e anuncia que é do Salvador? José, ele poderia ter recusado ela quando soube da gravidez, tá? Mas José não a acusou, né? Ele poderia ter comparecido, né, para as autoridades daquela região e acusado ela de não ter esperado ele e tido relações com os outros, mas o fato dele não a acusar
não traria a possibilidade de que ela fosse julgada e condenada ao apedrejamento. Então quer dizer que José não fez valer o seu direito de possivelmente acusar Maria de adultério. Essa é talvez a principal razão pela qual ela não foi levada sequer para um julgamento para que pudesse ser condenada ou não ao apedrejamento até a morte por adultério. E ele aceitou recebê-la mesmo com a gravidez, né, como esposa, e aceitou o menino do ventre como seu próprio filho. Claro que assim, existe toda a questão de que o anjo lhe aparece e convence a José e explica o ocorrido porque ele pensava em deixá-la ela no secreto. Porque olha a integridade de José. Se ele desaparece na surdina, ele também não estaria presente para acusá-la. Se ela não é acusada, não pode ser julgada, não pode ser condenada, não pode ser morta. Então é um ato de extremo respeito, integridade e caráter de José querer desaparecer. Eu já ouvi alguns pregadores comentando que ele quis fugir para não passar pelo escândalo, mas isso é um claro desconhecimento dos costumes do Oriente Médio, porque José fazendo isso, estando ausente, não haveria quem pudesse acusar. A acusação para a moça supostamente adúltera só poderia partir da parte de seu noivo ou de seu marido. Então a opção de José é para preservar a integridade, principalmente de Maria. Aí a ideia da teologia católica, né, de que José ele aceitou ficar ali simbolicamente como um guardião da mãe do Salvador, como uma espécie de cuidador da igreja, simbolicamente, biblicamente não tem fundamento a não ser licença poética. Tá? Então é uma parte na qual nós discordamos. Do ponto de vista da teologia protestante, estudando os textos, né, as escrituras, não há fundamento para dizer que José aceitou para ser, a partir daquele momento, um símbolo de um cuidador da igreja. Né? Isso só tem licença poética mesmo, ao nosso ponto de vista. Tá? Em que pese as divergências, né, respeitosamente, nós temos um ponto de vista diferente, que os irmãos católicos também discordam, porque tem esse ponto de vista de que ali era uma simbologia de um guardador da igreja, assim como os líderes eclesiásticos, né, que deveriam guardar a igreja, porque ela era a esposa de Deus que tinha gerado seu filho. A preocupação de José era principalmente pelo fato de que na cidade de Nazaré, onde nasceu Maria, era um pequeno povoado, né, de 200, 300 habitantes aproximadamente. Então essa gravidez, né, sobrenatural de Maria, certamente num pequeno povoado, com certeza gerou ali um grande bochicho, uma grande discussão sobre se Maria falava a verdade ou não, mas principalmente de que ela certamente era uma pecadora, e isso traria escândalo para a família do seu pai e para a família do noivo também. Então a preocupação de José também diz respeito à região em que Maria morava e o problema que isso traria para ela, para sua família e para a família do noivo, por causa da conversa que ia gerar entre os habitantes, que eram muito poucos naquela região. Nazaré também era uma região mal falada por parte dos povos que ali moravam, né? Tanto é que existe aquela velha frase, né? Quando anunciam que Jesus vinha de Nazaré, dizem, né? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E isso demonstra a má fama que a cidade como um todo tinha na época aos olhos dos habitantes dos povoados ao redor de Nazaré. Interessante sobre a decisão de José de abandoná-la em segredo para que ela não fosse acusada, para que não fosse, né, condenada à morte, não houvesse retaliações a ela, mostra a integridade dele, conforme eu já falei. Mas olha que interessante, sobre a questão da acusação do adultério, provavelmente, tá, estamos entrando no campo da especulação, provavelmente Jesus ele se lembra disso quando ele tem que administrar aquela situação, né, que é trazida para ele, da mulher pega em adultério, que os homens queriam apedrejá-la até a morte, porque é isso que a lei mandava, né? Jesus ele tanto coloca os acusadores contra a parede, né, em razão dessa acusação, quanto provavelmente Jesus evitou que a própria situação familiar dele viesse a ser trazida à tona, porque as pessoas tinham conhecimento que ele era filho de Maria, que, né, algum tempo atrás, né, disse que sobrenaturalmente engravidou, enfim. Jesus, além de tudo o que cercava a vida de Jesus, né, a infância, a adolescência, agora a maturidade, Jesus diariamente convivia com essa história naquela região de que ele era o filho que supostamente, sobrenaturalmente foi gerado no ventre de Maria. Então Jesus convivia com aquela situação da dúvida e a descrença das pessoas por parte de Maria, a sua mãe. Jesus, então, provavelmente
né, tratou a situação da mulher adúltera da forma que tratou, porque ele sabia que os acusadores, por trás daquela acusação, também arrumavam uma forma de trazer a sua situação particular e familiar à tona para que fosse julgada. Por isso que Jesus, então, não invalida a lei, mas simplesmente desafia os homens para que tratem, então, cada um dos seus próprios pecados. E nós sabemos o desfecho da história qual é.